Caríssimos irmãos em Cristo Jesus, que a graça e a paz do Senhor esteja com todos. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, narrado por Marcos, capítulo 10, versículos 13 ao 16. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, narrado por Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, traziam crianças para que Jesus as tocasse, mas os discípulos as repreendiam. Vendo isso, Jesus se aborreceu e disse: Deixai vir a mim as crianças, não as proibais, porque o reino de Deus é dos que são como elas. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. Ele abraçava as crianças e as abençoava, impondo-lhes as mãos. Palavras da salvação, glória a vós, Senhor. Que essas santas palavras nos ilumine, nos capacite para que nós possamos compreendê-las. A palavra está nos dizendo que traziam-lhes crianças para Jesus, mas os discípulos procuravam impedir, ou seja, proibindo as crianças de chegarem até Jesus. O que eu posso deduzir é que certamente os discípulos, por eles terem Jesus como Deus, que na verdade Jesus é o próprio Deus, encarnado feito homem, eles não queriam que determinadas pessoas se aproximassem de Jesus, ou seja, que as crianças se aproximassem de Jesus. Nós sabemos que as crianças são inocentes. Bem, se as crianças se aproximam de Jesus, na cabeça deles, é claro que eles acham, mas as crianças são inocentes, elas não sabem de nada, por que se aproximar de Jesus? Então, certamente eles tinham isso na mente e impediram que as crianças fossem a Jesus. Mas Jesus, vendo o que estava acontecendo, Jesus os proibiu de fazer tal coisa. Não impeçais que os pequeninos viessem a mim. Então Jesus disse a ele que todos aqueles que quiserem ganhar o reino do céu, é preciso que se torne como as crianças. Ou seja, é preciso que nós nos torne santos, puros e inocentes. Qual é essa inocência? A inocência não é que nós adultos vamos se tornar inocentes. Não, é que nós precisamos nos tornar puro como as crianças, porque as crianças, elas são crianças, elas são inocentes, elas não têm maldade dos seus atos, ela não mede as consequências de seus atos. Nós vemos aí, todos os dias, a todos os instantes, as crianças brincando, e certas horas elas brincam com determinadas coisas que oferecem risco à sua saúde, que oferece risco a elas levarem uma queda, se machucarem gravemente. Por que elas fazem isso? Porque elas são inocentes, elas não medem as consequências. Então Jesus está nos dizendo que para ganharmos o reino dos céus é preciso que nós nos tornemos como aquelas crianças, como todas as crianças, né? E nós vimos lá em Mateus que Jesus disse: todos vós que estáis cansados, vinde a mim, né? Olha o que ele disse, que maravilha. Todos vós que estáis cansados, com o seu fardo pesado, vinde a mim, que eu vos aliviarei. Então, seja quem for, seja criança, adulto, idoso, não importa, todos nós temos o dever de procurar Jesus, porque somente Jesus cura, somente Jesus salva, e Ele é o Deus onipotente. Nós tivemos um exemplo também daquela mulher que tinha aquele fluxo sanguíneo
há muitos anos e já tinha rodado por todos os lados, gastando seu dinheiro com médicos e nada de resolver aquele problema. Quando ela soube que Jesus estava naquele lugar, a fé daquela mulher foi tanta que ela chegou a imaginar: se eu ao menos tocar na veste dele, serei curada. E foi o que ela fez. No meio da multidão, tocou por trás nas vestes de Jesus. E Jesus, sabendo que tinha alguém que tocou nas vestes dele, não é maravilhoso? A gente ri porque é coisa bonita. A palavra de Deus nos traz alegria, nos traz conforto. Eu estou rindo por quê? Porque Jesus, com sua sabedoria exuberante, ele percebeu, viu a mulher tocar em suas vestes. E ele logo deduziu, logo ele viu que a mulher tinha fé. A mulher sofria de um problema gravíssimo e tocou nas vestes dele. Jesus disse: a tua fé te curou. Amados irmãos, nós precisamos nos tornar como crianças. Como crianças, o que é? É nós nos tornar puro, livre do pecados, para que um dia nós possamos ganhar a salvação que Jesus Cristo promete para todos aqueles que o buscam. E Jesus Cristo é verdadeiramente o nosso único Salvador. Tenham todos um excelente e maravilhoso dia, e a bênção de Deus Pai, Filho e Espírito Santo, que ela desça e permaneça sobre todos nós, assim seja. Amém. Quando alguém se ajoelha